Uma rampa com a forma de um prisma reto possui triângulos retângulos ADE e BCF nas bases do prisma e retângulos nas demais faces. Sabe-se que AB é igual a 20 metros, BC é igual a 15 metros e CF é igual a 5 metros. Sobre a face ABFE da rampa estão marcados caminhos retilíneos AE, AG e AF, com G sendo um ponto de EF, como mostra a figura. A NTA lhe pergunta: calcule a medida do segmento AE. Em seguida, assuma que a inclinação de subida, razão entre a vertical e a horizontal pelo caminho AG, seja igual a 1/4 e calcule a medida do segmento EG. Então, galerinha, depois da vinheta, resolução. Galerinha, na questão 23, no item A, galera, ele pergunta qual é a medida do segmento AE. Então, AE, galera, eu vou chamar de X, tá? Então, aqui eu vou colocar X. E, galerinha, eu vou resolver trazer esse triângulo aqui, AED, aqui do lado. Esse ponto é o ponto A, esse ponto aqui é o ponto D, esse ponto é o ponto E. E a gente tem um ângulo de 90 graus aqui. Ele tá perguntando quanto vale aqui o X do segmento AE. Galerinha, a gente sabe que, como isso aqui é um prisma reto, se esse cara mede 5 centímetros, esse cara mede 5 centímetros, porque esse cara aqui é um retângulo. Portanto, aqui eu vou colocar 5. Fora isso, a gente sabe que se aqui mede 15 metros, aqui também mede 15 metros, porque esse cara também é um retângulo e garantiu no enunciado. E no retângulo aqui, como vocês sabem, os lados opostos aqui têm as mesmas medidas. Então, AD vale 15 também. Daí, pessoal, é só aplicar o nosso pitch, né? A hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, vai ser igual a 5 ao quadrado, que é 25, que é esse cateto aqui ao quadrado, mais o 15 ao quadrado, que é o outro cateto ao quadrado. 15 ao quadrado costuma dar 225. Portanto, o nosso x aqui vai ser raiz quadrada, né? Que eu tô passando raiz quadrada dos dois lados. Como é geometria, então é positivo. Então 25 mais 225 é 250. E 250 é raiz de 25 vezes raiz de 10. Então a gente pode colocar 5 raiz de 10. Bom, galera, não parou por aí a pergunta dele, né? Ele pediu para você considerar esse triângulo aqui. Galera, vamos criar um ponto H aqui nesse segmento CD para a gente poder justamente criar esse triângulo retângulo que está justamente dentro da rampa. Ele pediu que a inclinação, que aqui eu vou chamar de I, que é a razão entre a vertical, ou seja, essa altura que eu vou chamar de H, sobre essa distância que eu vou chamar de D, a distância entre A e H. Então, H sobre D, ele pediu para que fosse 1/4, mas a gente sabe que H vale 5 metros. Isso daqui vai ficar igual a 5 sobre D, ou seja, essa distância aqui vale igual a 20 metros, porque é 4 vezes 5. Galera, a outra parte da pergunta do item A é a medida aqui do segmento EG, que aqui eu vou chamar de Y. E a minha estratégia é a seguinte: a gente já sabe quanto vale X, a gente só precisa determinar aqui o Z, esse lado Z desse triângulo aqui, né? Já que a gente já conhece o X, se a gente souber o Z, a gente sabe o Y. Para conhecer o Z, galera, eu resolvi trazer esse triângulo aqui, a HG, né? Esse triângulo que está dentro aqui da rampa. Portanto, esse ponto é o ponto A, esse ponto é o H e esse ponto é o G. E a gente sabe que o AG é o nosso Z, nosso HG vale 5 e o nosso D vale 20. Agora, galera, que a gente vai calcular nosso Z quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado aqui, vai ser igual a 5 ao quadrado, que é 25, que é esse cateto ao quadrado, mais 20 ao quadrado, que é 400. Portanto, vale 425. Deixa Z quadrado mesmo, galera, porque é o seguinte, vamos pegar esse triângulo aqui. Trazendo aqui do lado esse triângulo AEG, nós temos o ponto A, que é esse ponto aqui, o ponto E, que é esse ponto aqui, e o ponto G, que é esse ponto aqui. E o problema está perguntando quanto vale EG, então a gente chamou de Y. Nosso AE é o nosso X e o nosso AG é o nosso Z. E claro, a gente sabe que esse ângulo aqui é ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, porque ele garantiu que essa figura aqui, ABFE, é um retângulo. Portanto, aqui é 90 graus também. Daí nós temos que o nosso Z quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado aqui, vai ser igual ao cateto ao quadrado, que é x ao quadrado, mais o y ao quadrado, que é esse outro cateto ao quadrado. Portanto, galera, o y ao quadrado vai ser igual a z quadrado, que é exatamente 425, menos o x quadrado, porque o x quadrado eu estou passando o laço e traindo. E x quadrado é 250, ou seja, 425 menos 250. 425 menos 250 dá 175. 175, galera, é 7 vezes 25. Portanto, o y vai ser raiz de 25 vezes raiz de 7, que é 5 raiz de 7. A pergunta dele é quanto era AE. AE é o x, é 5 raiz de 10. E ele queria saber quanto vale EG, que é o nosso y, que é quando nossa inclinação aqui, que é a razão entre essa altura sobre essa distância, for igual a 1/4. E aí o nosso y deu 5 raiz de 7. Então esse é o item A da questão 23.
3, beleza? Aí no item B ele fala, considere os seguintes dados para responder a este item, ele coloca a tabela aí, e ele fala, comparando-se o caminho AF com o caminho AE, nota-se que o ângulo de inclinação de AF e de AE em relação ao plano que contém o retângulo ABCD aumentou. Ele pergunta, calcule a diferença aproximada em graus desses ângulos. Bom, galera, o que ele está perguntando aqui no item B? Ele está falando o seguinte, existe um ângulo de inclinação. A inclinação no item A ele pediu para definir como sendo a razão da distância vertical sobre a horizontal. E essa razão é exatamente a tangente desse ângulo aqui, galera. E a tangente desse ângulo daqui para cá, se vocês observarem, ela aumentou daqui para cá. Ou se a gente pensar ao contrário, esse ângulo é o maior possível, né? Se a gente puxasse aqui esse segmento para o infinito, conforme a gente vai puxando para o infinito, você percebe que essa distância aqui, 5, ela se mantém constante, porém essa horizontal, ela vai aumentando cada vez mais. Essa razão vai ser 5 sobre um número cada vez maior conforme eu vou distanciando esse ponto. Daí a tangente desse ângulo vai diminuindo, assim como o ângulo dessa aberturinha. Ele quer exatamente a diferença entre esses ângulos. Então se a gente pegar esse triângulo aqui ADE e puxar aqui para fora, essa medida aqui a gente sabe que vale 5, e essa medida aqui a gente sabe que é o x, que vale 5 raiz de 10. Agora, galera, o ponto A ele tá mais longe, né? Ele tá mais distante. Então a gente tem um ponto A aqui e o ponto C aqui bem distante. Essa altura continua valendo 5 e aqui o nosso ponto F. Eu ainda não sei quanto vale a F, mas eu sei que esse lado aqui é exatamente 20, que é exatamente 4 vezes 5. O 15 nós sabemos que é 3 vezes 5. Ah, então nós temos um triângulo 3, 4, 5 aqui embaixo, porque esse cara também é um triângulo retângulo. O disfarce desse triângulo 3, 4, 5 é justamente o 5, né? 4 vezes 5, 3 vezes 5, então esse cara vai ser 5 vezes 5, que é 25. Portanto, AC vale 25. Ora, ora, ora. Então, eu vou chamar aqui de θ1 e esse ângulo de θ2. Tangente do θ1, nós sabemos que é 5 sobre 15, que é exatamente igual ao cateto oposto, 5 sobre cateto adjacente, 15. Ou seja, isso daqui é exatamente igual a 1/3, é aproximadamente igual a 0,33. Tangente do θ2 vai ser igual a 5 sobre 25, e 5 sobre 25 a gente sabe que é igual a 1/5, e 1/5 a gente sabe que é igual a 0,2. Daí, galera, aqui na tabelinha aqui de cima, ele falou que quando o tangente de θ1 vale 0,333, na verdade ele coloca alfa, né, e tangente de alfa, mas eu coloquei θ aqui porque eu gosto mais de θ. Então, quando o tangente é igual a 0,333, então o ângulo é igual a 18,4, aí na última coluna, portanto o θ1 a gente pode falar que é 18,4 graus aproximadamente. Aqui no θ2 ele está falando que quando o tangente é igual a 0,2, o ângulo é igual a 11,3, então aqui θ2 vai ser 11,3 graus. Como ele quer a diferença de θ1 com θ2, então vai ser 18,4 menos 11,3, e isso dá exatamente 7,1 graus. Então essa é a resposta aí do item B da questão, é uma questão em geometria espacial, mas você vai usar aí os conceitos de geometria espacial só para você poder aplicar o Pitágoras corretamente, né? Sempre identificando os triângulos, retângulos aí no desenho. Então espero que tenha gostado. Falou!